em que momento que você se torna um editor brabíssimo como esse que a gente vê hoje em dia? Em que momento você percebe que você também deveria e poderia e conseguiria fazer essa função também? Porque basicamente você faz todas as funções necessárias para você construir um conteúdo, seja ele curto ou longo. Mas eu queria entender como que evoluiu essa sua skill, essa sua habilidade de editor. Então, quando eu comecei, quem fazia a maior parte da edição, bem lá no comecinho, tipo 10 anos atrás, era o meu amigo Felipe. Ele que editava. É, Só que, por mais que fosse uma produção independente, eu ainda tinha gastos, né? Eu trabalhava de garçom numa padaria. Então, eu ainda tinha gastos pra gravar. Tipo, por exemplo, o Gay vs Crente. A gente gravou numa locação que fica no interior de São Paulo. Então, eu tinha que pagar ali a gasolina, eu pagava o meu amigo que estava filmando, enfim, pagava alimentação, figurino. E, e que, cara, um vídeo às vezes já ia. O único dinheiro que eu ganhava no mês trabalhando como garçom. E aí, pra poder gravar mais, eu comecei a editar vídeo pra outras pessoas à noite. Quando eu chegava do trabalho de madrugada, eu ficava editando vídeo. Até hoje eu fico em choque, eu não sei como que eu conseguia. Mas trabalhava em pé o dia inteiro. Não sei como eu conseguia editar vídeo de madrugada. Mas aí eu comecei a editar. E aí o que acontece? O Felipe, que editava e filmava os meus vídeos, ele é cineasta também. E ele é muito bom. Então ele tem uma agenda bem concorrida, assim. É bem difícil ele ter data. Então, e ele era a única pessoa que eu confiava para fazer meus vídeos. Tipo, eu já tentei passar para outras pessoas. Uma vez eu paguei um editor para editar um vídeo para mim e eu odiei muito. É que meus vídeos são muito delicados. Tem que ter um timing, tem que ter, tipo, é muito delicado. E aí eu entendi que eu não ia conseguir passar pra ninguém, assim. Tem um vídeo também, o Gay vs Crente 2, eu que editei também. é, eu lembro que na época eu tava até bem de grana, assim, no Gay vs Crente 2, porque é, eu já tinha viralizado um tempo antes na internet, então eu já tava trabalhando bastante. Já tava sendo convidado pra dirigir, editar algumas coisas. Então, eu tava trabalhando muito, tava com a grana ali guardada pra produzir esse vídeo. E aí eu lembro que eu peguei um filme que eu gostava muito e eu fui nos créditos, um filme nacional, descobri quem fez os efeitos. Aí eu perguntei quanto que o cara cobrava e perguntei se ele topava fazer os efeitos do Gay vs Crente 2. Aí eu paguei pra ele fazer algumas cenas. E aí quando ele me entregou, eu odiei muito, tava muito ruim. Eu acho que era um cara muito bom. Tipo, o cara trabalha com cinema. E eu odiei. Nossa, tava muito ruim, tava muito ruim, tava muito ruim, juro. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou ter que editar. Aí eu comecei a editar, E olha que eu nem manjava tanto de efeitos especiais. Aí eu comecei a aprender. E aí, que bom, porque se tornou a minha profissão. Mas aí basicamente foi isso. Aí eu descobri que eu mesmo ia ter que editar os meus vídeos. E eu gosto pra caramba, assim, de fato. É, Na verdade, eu sempre quis editar os meus vídeos. Só que não tinha um computador bom. Quando eu editava, tipo, por mais que o Felipe fazia a maior parte, eu ainda fazia uma coisa ou outra. Só que eu nem conseguia ver o que eu tava fazendo, porque travava tanto naquele computador que eu não conseguia, assim. Então, aí basicamente foi isso. Aí eu fui. Por apego, que interessante. Por apego, você acabou entendendo que se não fosse você, ninguém ia conseguir entregar o que estava na sua cabeça. Total. Nem mesmo um cara que tá acreditado em um dos filmes que você achou e adorou o efeito especial dele. Total. Cara, que É tanto maneiro. que é isso. Hoje eu não consigo ver ninguém editando um vídeo meu. Eu não consigo, assim, me imaginar passando um vídeo pra alguém fazer. É E como tá a bizarro. sua periodicidade? Porque isso eu entendo muito bem, porque faz pouco tempo que eu parei de editar os vídeos do Hype. Então, desses 1 ano e 2 meses, 3 meses aí que a gente tem, fazem 1 mês que eu parei de editar os vídeos verticais do Hype e tudo mais, mas eu sempre tive um apoio lá desde o início. Mas o meu tinha essa questão do apego,
mas não tanto porque esse meu amigo que é meu editor hoje, JL, salve JL, vai estar editando esse vídeo. Ele tá desde o início, então ele sabia da essência do hype, ele me apoiava, por sem ganhar absolutamente nada, então ele entendia muito bem. Só que enquanto eu fazia as edições, cara, o meu tempo era muito escasso. O quanto eu conseguia gravar de conteúdo e soltar conteúdo era muito menor. Hoje tá saindo, em média, 3 vídeos por dia. Seja ele vertical ou horizontal, em todas as redes. Cara, não para, a gente tá soltando conteúdo aí e a maioria tá dando muito certo. Então, essa estratégia tá funcionando. Só que só é possível porque tá na mão de outra pessoa. Como que é pra você? Porque você faz tudo. Como que é a sua periodicidade? Isso acaba te deixando frustrado de você não conseguir soltar tantos conteúdos quanto você gostaria? Ou não? Você tá soltando os conteúdos da forma que tá planejado e que você entende que é a correta? Então, eu acho que devido à qualidade e toda a estrutura, enfim, o formato que eu faço, isso me deu liberdade de não precisar lançar na mesma frequência que outros criadores. Então, a galera super entende, assim, os meus prazos, os meus, enfim, enfim, o formato mesmo, Uhum. os meus prazos, não é algo que pega tanto, né? Te incomode, né? E acabou que faz parte, né, de mim, assim. Eu acho que é isso que me faz eu me destacar na internet também, que o fato de eu fazer tudo, eu mesmo edito, sabe? Então, basicamente é isso. Você tinha perguntado a sua pergunta específica, qual que era? Sobre esse tema, É. se isso te frustrava de certa forma Tá. porque você gostaria de manter uma periodicidade maior. Aham. Vamos exemplificar aí, daqui a pouco a gente pode até adentrar um pouco mais sobre, mas só para contextualizar, e isso a gente falou no off também. Por mais que eu possa usar como comparativo, não tem nada a ver. É um conteúdo totalmente diferente. Mas o Porta dos Fundos é um canal que ele posta sketch. O que tem parecido com o que você posta é que são histórias que têm início, meio e fim. Uhum. Então você pode ter um gancho ali para um vídeo 2, mas geralmente são histórias que têm início, meio e fim. O Porta dos Fundos ele tem uma periodicidade semanal de conteúdo, isso há anos. E aí o seu canal, como que funciona a periodicidade dele? Você gostaria que fosse uma periodicidade maior ou não? Aí a pergunta era basicamente Tá. em torno disso. Então, o que acontece? Eu não trabalho só com as redes sociais. Devido, né, enfim, à qualidade dos vídeos, isso se tornou minha profissão. Hoje em dia eu faço muita coisa, tipo, desde direção a pós-produção. Então, às vezes tem comercial que vocês assistem na TV que eu posso estar por trás, sabe? De vários, assim. Legal. Tanto dirigindo, quanto na pós-produção. Às vezes, principalmente como CGI, VFX, enfim, os efeitos visuais. É o que eu mais faço. E aí, eu tenho uma agenda de trabalho muito pesada para outras pessoas, para outras coisas, não necessariamente os meus vídeos. Então acaba que eu não tenho tanto tempo, porque de fato é meu trabalho principal, assim. Eu tenho essa vontade de voltar a focar mais, a lançar com mais frequência. Isso é um planejamento que eu já deveria ter iniciado há um tempo, né? Eu que tive questões que eu acho que provavelmente a gente deve entrar depois. Mas é isso, me frustra. O que me frustra principalmente é que eu construí, né, nesse caminho, uma base assim de seguidores que são muito fiéis, assim, e a galera de fato gosta muito. E aí às vezes eu fico muito sentido de não lançar e de não entregar mais coisas pra eles, assim, sabe? E é uma galera muito fiel que tá comigo ali há anos, assim. Então, isso me pega um pouco, assim, eu queria poder entregar mais, sabe? Entreter mais eles. Mas é isso, preciso trabalhar, tem as outras questões. Então, me frustra nesse lugar de eu queria poder
entreter mais a galera, assim. Mas comigo mesmo eu tô super de boa. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.